Não existe no mundo economia desenvolvida que não tenha simplificado seu ambiente tributário, dando mais espaço ao empreendedorismo, reduzindo a burocracia e otimizando os gastos do governo. Por isso, a FEComércio de São Paulo preparou uma série de debates com especialistas e acadêmicos do Brasil e do exterior para discutir os entraves do desenvolvimento do país. Mais do que isso, a entidade coloca em pauta propostas que visam, sobretudo, o ajuste das contas e das políticas públicas. São estes ajustes, muitas vezes criticados por diversos segmentos da sociedade, que podem garantir uma política econômica austera e competitiva, abrindo caminho para o crescimento sustentável do país. No debate de hoje, que conta com a participação de representantes do Banco Mundial, do setor produtivo e da academia, o tema central são os gastos do governo, que fecharam 2014 com um rombo inédito de mais de 32 bilhões de reais. O dinheiro que já é gasto como proporção do produto interno bruto brasileiro, do Brasil, é dos mais altos no mundo. Não é uma questão de dinheiro, que é outra coisa atrasada que eu vejo frequentemente no Brasil. A gente não pode falar de qualquer coisa no Brasil, qualquer política, qualquer ideia. Vamos fomentar a indústria. Vamos produzir energias renováveis, vamos racionalizar isso, e automaticamente as pessoas... e precisa de um incentivo, precisa de grana. Esse vício secular de achar que qualquer coisa para acontecer precisa ter o bolso molhado pelo governo. Por que o Estado brasileiro tem que arrecadar tanto? Porque o Estado brasileiro gasta enormemente. E por que o Estado brasileiro gasta enormemente? Bom, eu diria que em larga medida porque a sociedade quer que o Estado gaste enormemente. Você tem escolhas sociais que são feitas nessa direção. Na verdade, em certo sentido, o problema seria mais fácil de resolver se fosse apenas uma questão de ineficiência ou de incompetência ou de corrupção ou o que fosse. Mas eu acho que o problema é mais complicado do que isso, porque eu acho que em larga medida o Estado brasileiro é o que a sociedade quer que ele seja. The bulk of social spending still benefits the upper and middle tier of Brazilian society. And it takes up a huge portion of the budget. There are other areas which are also very high expenditure areas. Now, if you, in a perfect world, you could reallocate some of that money in the direction of infrastructure, in the direction also not only of infrastructure, but education, of health, human capital, Brazil would be much better off. But that's a very difficult, politically very difficult thing to do. Eu acho que o debate, Adalberto, sobre carga tributária não vai a lugar nenhum até a sociedade sentar e dizer, bom, se a carga tributária tem que ser diminuída, e tem que ser, quais são os serviços que poderemos dispensar? Quais são os diretamente do governo, sim. Por exemplo, precisamos de 39 ministérios. Não precisamos. Mas por que existem? Ainda pessoas de senso comum, que é como abunda no Brasil, pessoas de senso comum em todos os setores da sociedade, porque ficam aceitando uma situação de 39 ministérios. É que faltou, eu acho que está faltando no país, um debate honesto sobre o que nós vamos deixar de gastar. Veja a base governista hoje. Quantos partidos tem na base governista? Você tem que ratear. Você cria mais ministérios, tem que ratear esses ministérios entre os partidos para atender a demanda para poder governar, né? Então isso é errado. Eu crio mais burocracia para poder governar de forma mais fácil, o que não combina uma coisa com a outra. E não vamos acreditar no contrário. Não, vamos ter outro partido político no Brasil que vai cortar os ministérios. Não vai cortar os ministérios. Sabe por quê? Não vai cortar? Isso não é real. Para cortar, você tem que limitar a sua base de coalizão. Limitar a sua base de coalizão significa deixar a gente de fora. Deixar a gente de fora significa criar uma oposição a você. Ninguém vai cortar de 39 para 20 ministérios. E também tem que pensar, o que é cortar?
que cortar e juntar ministérios, ou seja, pegar 40 e transformá-los em 20, mas manter o orçamento igual, você não cortou nada, na verdade. Claro. Você está entendendo? Quer dizer, aí entra outro problema. Eu vejo duas coisas aí. Quanto mais transparência tivermos sobre as coisas, sobre as diversas dimensões da gestão pública, quanto mais debate tivermos sobre quem beneficia e quem perde, de acordo com qualquer coisa no que diz respeito às políticas públicas, maior será a probabilidade de que a própria população empurre sua classe política a fazer a mudança. Eu sou um profundo crente nisso, porque é a única maneira de sair desse imbróglio. E o que se estende também, já que falamos tanto aqui dos desperdícios de recursos materiais e humanos que decorrem dessa péssima condição de fazer negócio no Brasil, isso vale também para um pedaço importante do PIB brasileiro, que é o gasto público. Esses mesmos problemas a gente vê também no gasto público. Embora tenha ocorrido enorme avanço na última década no que diz respeito à informatização de processos de concorrência, no que diz respeito a estender o manejo de licitações de maneira mais aberta para volumes menores de compras, etc. e tal, ainda tem muito o que fazer nisso. E para avançar nessa agenda não é preciso buscar uma solução milagrosa. Muitas vezes basta apenas se fazer cumprir a lei, neste caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela prevê a punição para o desvio do dinheiro público, a instituição do Conselho de Gestão Fiscal, que até hoje não foi criado, e dá diretrizes para o acompanhamento das despesas. Tudo isso, que nada mais é do que o cumprimento da legislação, já garantiria mais transparência nas contas públicas. Os indicadores apontam para um resultado do gasto público que poderia ser muito melhor para cada unidade de real gasto pelo setor público, por simplesmente se tivermos processos mais transparentes e processos com melhor prestabilidade de contas. Porque aí os desvios são menores, os desperdícios são menores e assim por diante. Essa é uma agenda que também tem que ser avançada. Porque isso vai quebrar alguns ovos para poder fazer o omelete, não é? Nós precisamos fazer uma reforma de base. Reforma de base custa caro, dolorosa e penosa. Estamos dispostos a pagar? Veja o Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Veja a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Países que estavam absolutamente arrasados voltam ao topo da comunidade das nações, alta tecnologia, alta indústria, alta produtividade. Ah, não, mas foram beneficiados pelo Plano Marshall. Mas quanto que custou o Plano Marshall e quando se desperdiça de recursos econômicos no Brasil? Esse desperdício a que o professor Hussein se refere é difícil de mensurar, mas o custo é alto para o país. Por isso, diminuir o número de fraudes em todas as esferas já seria um grande passo para o governo. Outra medida que também é defendida pelos especialistas é o corte gradual das despesas. Mas por onde começar? Rever os benefícios sociais para todas as classes ou reformar a Previdência? Ambos são assuntos controversos. Um exemplo muito comum no Brasil, um debate meio improdutivo, os famosos programas de Bolsa Família do Brasil. O fato de que a Bolsa Família não vem na classe média, ou a classe média alta, faz com que a classe média alta se opõem e querem cortar esse gasto, mas o que favorece o Estado ou classe média, por exemplo, acesso gratuito a universidades, a subsídios, a pensões, emprego público, não querem de jeito nenhum cortar. Então, esses gastos eles acham super produtivos e até um dever, até um direito do cidadão de classe média alta. Na questão da reforma previdenciária, aposentadoria aos 65 ou aos 70. Na questão da pensão para viúva ou para família, aposentadoria integral
ou um valor menor dado que a família diminuiu de tamanho. Todas essas coisas são absolutamente legítimas, na minha opinião, e estariam dando uma contribuição material para essa caminhada. O Brasil gasta uma porcentagem do PIB com pensões que é da mesma ordem do que a França gasta. Você fala assim, bom, óbvio, você deveria gastar um pouco mais, diminuir um pouco isso e gastar mais com as crianças e melhorar a educação básica, etc. Pô, é óbvio. Mas e os velhinhos? E os direitos adquiridos? Que foi uma escolha dos sul-coreanos, não foi lá no passado? Fizeram uma escolha, mas é uma escolha dura. Duríssima. É uma escolha dura. É isso que eu quero dizer, entendeu? Não é uma escolha. Quando você vai ver na prática, assim, pô, mas tá cortando os direitos das pessoas, o cara trabalhou a vida inteira, é uma aposentadoria, pô, uma mixaria. Às vezes não é, né? Porque a gente tá falando, enfim. Mas Estamos falando da média. A média ganha assim, pouco. não é uma escolha tão simples quanto possa parecer. Aí você vê que tem gente que está perdendo com isso. Então, a resistência eu diria, muito mais, Roberto, na resistência de grupos de interesse que estão encastelados do jeito que as coisas são e que resistem à mudança. Agora, quem está lá dentro, eu me lembro das dificuldades, por exemplo, quando eu passei no governo, e um projeto que a gente achou que ia ser um maná, né, ia ser fácil, que era a reforma da lei de falência. E impressionante como na hora que o projeto chegou na praça, embora não aparecesse nenhum artigo contrário em nenhum jornal, as emendas parlamentares cresceram e o processo demorou. Por que a gente resiste tanto à mudança? Porque tem gente que ganha dinheiro do jeito que a coisa é. Então, o país paga um preço. Paga um preço pelos privilégios de alguns grupos. Não é fácil de seguir, porque todo mundo quer proteger o que tem e querem mais. E vai haver uma peleia, porque neste momento o governo brasileiro tem que cortar as despesas e tem que cortar os impostos. Está mais do que passado o momento de passar um pente fino nas diversas caixinhas do gasto público brasileiro e olhar assim, olha, vamos abrir a caixinha aqui. E aí não é coisa genérica, não. Tem que pegar cada uma das caixinhas e dizer, olha, isso aqui se justifica por razão de pobreza extrema? Sim, ok, então guarda. Isso aqui se justifica por necessidade para dar aporte a investimento em infraestrutura, porque é um gargalo importante hoje sobre a produtividade brasileira? Sim, então guarda. Não, então vamos rever isso aqui. A mexida que foi feita, por exemplo, agora no seguro-desemprego, que foi um grande começo, um ponto importante. Das novas medidas? Das novas medidas, pois do é. Ministério da Fazenda. Que estavam em estudo já no período anterior. Olha, para corrigir absurdos. Como é que um país em pleno emprego, como o Brasil tem estado nos últimos anos, e com seguro-desemprego explodindo, é impossível. Tem coisa errada aí. E, de fato, tem. Nós estamos vendo, sabe, a gente não quer virar uma Argentina, onde está tudo meio desmilinguindo ali, escândalo atrás de escândalo na economia, sabe, o escândalo político, que é o governo argentino, que sempre, lá aquela coisa, sempre se volta a dançar o mesmo tango na Argentina. Você não quer que o Brasil seja isso. Os modelos do lado do Brasil são pavorosos. Argentina, Venezuela. Isso é o consolo nosso, nós somos melhor do que a Venezuela. A Argentina não basta. Você tem que ter pelo menos um padrão de cobrança, de idealizar um Brasil melhor. No sentido inglês, ter uma ambição melhor, é isso? Maior. Não uma ilusão maior. Não. Uma ambição melhor. Mas para alcançar a ambição de uma economia forte, sem a ilusão de que é possível reformar sem esforço e sacrifício, o Brasil precisa ousar. Segundo o conselheiro sênior do Banco Mundial, Otaviano Canuto, é hora de quebrar também alguns paradigmas. Flexibilizar os gastos com saúde e educação é um bom exemplo. Eliminar a cláusula de cota mínima do Fundo de Participação dos Municípios também é uma proposta. Tudo isso é capaz de trazer mais efetividade para as contas públicas e, claro, também para a economia do país. Mas não adianta nada desperdiçar tempo e dinheiro nessa reforma se as contas da balança comercial passarem todo ano por uma maquiagem
que às vezes ganha outro tipo de nome, como, por exemplo, contabilidade criativa. Qualquer ação desse tipo compromete credibilidade e tem um custo. Mas, na minha opinião, o processo de conquista de credibilidade passa por mais do que apenas essa falha. E, na minha opinião, a caminhada que o Brasil tem que iniciar é uma de conquista da credibilidade fiscal de longo prazo, que nunca foi conseguida. Nós estamos falando em plano de 20 anos, ou seja, uma lógica que se mantenha, que seja anunciada e se mantenha por pelo menos 20 anos. O longo prazo se faz de curtos prazos bem-sucedidos, mas é importante se ter a visão de longo prazo para que as ações no curto prazo pelo menos apontem nessa direção. Eu diria que o Brasil ainda é olhado como um país sério, inspira confiança, mas não entusiasmo. Eu acho que nos últimos anos os investidores brasileiros e estrangeiros perderam o entusiasmo por as possibilidades, o potencial do Brasil. País sério não tem metas até 6 ou 7% de inflação e não tem 6 ou 7% de inflação. Em princípio, sempre pode aprender mais. Assim como o Brasil é fonte de lição, ele também pode perguntar a instituições como o banco e outras que políticas foram implementadas em outras partes do mundo e que deram certo. O senhor citou alguns países, aí me permita usar da comparação. O senhor citou alguns países que não raro fazemos comparações, sobretudo em questões sociais, que talvez sejam o drama brasileiro. Por que o México, por exemplo, tem uma distância tão grande em título da dívida com relação ao Brasil? Só falou de 5% para 12,5% no caso brasileiro e 5% no caso do mexicano. O México, apesar de todos os seus problemas, e alguns até bem mais graves do que problemas que temos no Brasil, o México tem uma história de inflação de menos volatilidade e tem uma história de conquistas fiscais e de administração de gastos públicos que tem sido mais confiável e, portanto, permite uma credibilidade, vamos dizer assim, da sua moeda, o peso, o custo que você está disposto, o juros que você está disposto a aceitar para carregar o juro mexicano em pesos, e uma taxa que é bem menor do que a brasileira. Eu não perco a esperança no campo econômico por alguns motivos. O primeiro é que o Brasil é um país que demora muito para mudar de rumo. E isso para o bem, para o mal. O Brasil, se a gente comparar o Brasil com o resto da América Latina, o tamanho do Estado brasileiro é muito maior e não mudou significativamente desde os anos 60. Compara isso com o Chile, compara mesmo com a Argentina, com o México, é muito diferente. A segunda coisa é a abertura comercial. Se a gente for comparar o Brasil com outros países da América Latina, também mudou pouquíssimo nesses últimos 55 anos, desde 60. Agora, quando ele muda para ficar. Quer dizer, o Brasil ou muda ou vai continuar nesta mediocridade de crescimento baixo, não respondendo ao que precisa responder, que é a demanda das pessoas por mais educação, por mais saúde, por mais transporte de qualidade, por enfim, no fundo, por mais oportunidades para si, para os seus filhos, para as futuras gerações. E isso, enfim, os líderes das associações empresariais e das demais associações e dos partidos políticos, é melhor que eles olhem isso de forma séria, porque a pressão da sociedade, das pessoas, eu acho que não diminuirá no Brasil. Dá para diminuir a dependência de Brasília? Tem que diminuir, até porque Brasília está ficando, enfim, cada vez mais limitado nos seus recursos. O Brasil tem que de certa forma, de se privatizar, quer dizer, de confiar mais na iniciativa dos empresários, das pessoas, das pequenas e médias empresas, aliás, que no Brasil, como aqui, são as que geram mais emprego. Pois bem, duas coisas que me espantam, e aí vai uma indireta
para os nossos patrocinadores aqui, me espanta como é que essa agenda não é assumida com mais virulência pelo próprio setor privado. Uma possibilidade é o seguinte: as grandes empresas têm menor preocupação com isso. As grandes empresas botam no preço e diluem na escala de sua produção. Só as pequenas empresas que têm mais dificuldade de lidar com essa dificuldade de fazer negócio no Brasil. Então, a concorrência no Brasil, ela é prejudicada. A gente poderia ter mais concorrência, poderia ter mais os benefícios de uma economia de mercado funcionando plenamente, não fossem esse custo elevado de fazer negócio no Brasil. E mais que nada, tem muitas pessoas que dentro deles estão entendendo que esse modelo já de tirar dinheiro pela janela para resolver tudo, esse modelo já não tem futuro. Sem outro boom de commodities, não tem futuro. E não vamos ter boom de commodities. Aqui o perigo é que os commodities vão seguir baixando mais. Estamos entrando em um ambiente internacional de deflação, não da inflação estilo brasileiro. Então, vai ser necessário administrar os recursos menores nos próximos anos de uma maneira politicamente aceitável. Quer dizer, não é questão do novo ministro da Fazenda fazer alguns ajustes iniciais e acabou. Ele vai ter que fazer uma tarefa difícil por muitos anos com seus colegas no gabinete, todos empurrando para um futuro melhor, fazendo as mudanças que têm que ser feitas. Senão, o país vai continuar assim como ele está agora. Não, porque não dá, é uma questão de economia, e é um governo acuado tanto pelas pressões de fora, pressões econômicas, pressões da sociedade, pressões de dentro, porque, sabe... Do anticlímax que ele próprio criou, né? E a própria, sabe, pessoalmente, claro que foi um engodo, sabe, foi um engodo eleitoral, foi uma farsa eleitoral, a promessa porque esse governo está enganando não só quem não votou nele, mas quem votou nele. Sim. Prometeu um monte de coisa que não vai poder cumprir, evidente. Se não reformamos agora, que as coisas não estão dando certo, então quando vamos a reformar para melhor? Esse foi o primeiro capítulo da nossa série de debates Pensando o Brasil. Todas essas entrevistas, 13 no total, vão ao ar nos canais digitais da FEComércio São Paulo. E além dos gastos públicos, que foi o tema que nós elegemos hoje para esta discussão, as entrevistas tratam da simplificação do ambiente tributário, as reformas políticas e previdenciária, o empreendedorismo e muitos outros temas. O debate agora é com cada um de nós. Nessa série, que gravamos ao longo do mês de janeiro, os pontos de vista foram os mais diversos, mas uma opinião foi unânime. O papel das entidades, das associações e dos sindicatos é fundamental para mudar o que está dando errado. E como disse o professor Arturo Pozekansky, da Universidade Americana de Washington, se não reformarmos agora que as coisas não estão dando certo, então quando vamos reformar para melhor? Bem-vindo ao debate.